nós estávamos falando, como é que fica o rendimento escolar dessas crianças? Extremamente baixo. Baixo. Extremamente baixo. Dos dois lados. Dos dois lados, Dos dois claro. lados. Porque aquele que pratica, né, ele pratica quase que o tempo todo. Sim. Né? Não tem assim é na hora do intervalo. Não. É da primeira à última aula. Tá? Ele é o praticante. E o outro é o vitimado. Sim. Então, a hora que ele tiver contato com ele, principalmente dentro da mesma sala, né? Então, se for, e na maioria das vezes tá? Então, é o tempo todo. E monopoliza toda uma estrutura, né? Sim, Toda a sede. Por quê? As conversas correm, os outros alunos ficam sabendo que a briga ou a discussão, esse bullying, pode se estender para depois. Então a coisa continua no decorrer. Aí parte para agressão física. Ou seja, não fica só na verbal. Olha a sua pinta na testa. Não, eu vou esmurrar você porque você tem uma pinta na testa. Né? É muito louco isso. Porque aí que tá, né, os parâmetros de confusão, que nem você mais ou menos mencionou. Tem uma régua de 30 centímetros. Aqui começa e aqui acaba. Sim. Né? Onde começa o meu, onde termina, né, para entrar no seu, não há. Então, passou do ponto de liberdade, já entrou na libertinagem. Correto? Que a partir do momento que eu ultrapassei o seu espaço, eu estou invadindo o seu ser. Correto? Então, esse é o verdadeiro bullying. E aquilo que eu comentei agora, a polêmica que se cria em torno de uma escola, que todos acabam sabendo do fato ocorrido, então gira aquelas manifestações, que isso se torna meio que um terrorismo dentro das escolas. Isso acaba sendo demasiadamente complicado a título de você, hoje como diretor, você como professor, poder ter estrutura para sustentar tudo isso. Eu até quero que você faça um parênteses que eu acho legal. Você me mandou uma matéria que foi exibida pelo G1 da Globo, pelo jornal. Foi entrevistada uma professora com o nome de Jussara Fonseca. Isso. E eu sei que isso já é uma coisa que já existe aonde você está, porque você é preocupada com, você é responsável, entre aspas, por mais de 1.000 crianças, de repente, dependendo do tamanho da escola onde você se encontra, às vezes muito mais, são infinitos períodos, e como ela disse, não só pelas crianças, mas pelos meus professores, porque o professor não existe se não tem uma diretora, e uma escola não existe se não tem alunos. Então, nós dependemos, é isso que era importante, é isso que eu queria às vezes estar ouvindo quando eu escuto uma entrevista. Ninguém existe por estar sozinho. Ninguém corre uma São Silvestre sozinho e é aplaudido e ganha o primeiro lugar. Isso não existe. Nós precisamos viver em comunidade. As pessoas não deram certo de uma certa forma, fazemos a mutação, partimos para outros grupos. No entanto que ganhamos parentes e ao longo da vida perdemos, não de morte, perdemos por desconectarmos a eles e agregamos amigos. Exatamente. Tem muitos amigos que são mais do que parentes. Exatamente. Tem amigos que são sangue, mas também tem uns que vêm com a borrachinha, só bater, tira tudo fora. O famoso sanguessuga. Sanguessuga. Então vamos lá. Essa Jussara Fonseca, ela tem um histórico muito legal, porque a própria escola adotou juntamente como com a tutores, junto com a direção. Juntamente com a direção. Então, aí que eu digo também, que a direção ela deve ser presente, né? Pelo menos dentro da sua sede, da sua escola. Porque junto com a direção, ela chegou a uma determinada sala, no qual ela viu que ali o bullying era muito grande. Né? Não eram apenas 2 ou 3, eram mais alunos. Né? E aí foi pescando em outras salas, né? Pescando, que eu digo, né? Em outras salas, ela foi vendo que tinha muito mais. Aí, pelo grande volume, eles desenvolveram esse projeto. Então, a direção pegou essa professora, ela ficou coordenando essa sala com os diversos problemas de bullying dentro dessa escola. É isso que é muito interessante nessa entrevista. Então, tem que ter um assessoramento, tem que ter um acompanhamento, e ali ela teve o amparo da direção. E eu acho bacana também poder estar falando que o professor, gente, ele é um eixo muito forte dentro da escola. Você tem o seu filho, você matricula o seu filho, você sabe que o seu filho está na escola. Mas antes dele estar na escola, ele tem um mestre.
ele tem um diretor, ele tem pessoas que estudaram, se estudaram muito para se formar e estarem lá tomando conta do seu filho. Tente passar para ele a coisa mais importante, que é respeitar o próximo. Tenha conscientização de momentos bons, sente junto com seu filho, pelo menos uma vez, em uma refeição diária. Quando eu entrei na escola para dar aula, meu primeiro dia de aula, que eu cheguei levando um papel, ela falou, o senhor quer começar hoje? Eu tinha que ser profissional. Eu falei, sim. Lógico. Tremi. De olho verde, eu passei inteiro verde, assim, ó, e vermelho, com vergonha, tudo. Eu tive que entrar em sala de aula, só que eu entrei com um conceito errôneo, porque, eu já estava uns 5 meses sem aula e artes não reprova. Para eu poder ter um conceito e ser respeitado na escola, eu disse para eles que antes de ser um mestre em sala de aula, quem estava lá era um amigo querendo conquistar a amizade de todos. Então, para falar sinceramente, eu nunca tive problemas nenhum com alunos, porque eu sempre tentei escutá-los. Teve professor apedrejado, professor que bateram no carro, quebraram o farol, fizeram muitas coisas. O meu histórico foi falar, pena que eu não fiz mais, mas eu não fiz porque eu não quis, porque não permitiram que eu fizesse. E isso, até me perguntaram, eu quero aproveitar esse ensejo para perguntar para você, Darlene, isso pode ser uma curiosidade das pessoas. Isso está tendo uma relevância grande, um destaque na mídia, em todas as pesquisas de jornais, devido a games, devido a filmes de terror, a filme de violência. Existe alguma coisa? Eu quero a sua opinião, como mestra mesmo, para tirar essa inculcação, porque as pessoas estão em dúvidas hoje. Será que o meu filho está sendo levado por games? Eu posso dizer para você que não. Mas vamos escutar a mestra falar. Como você disse, né? Eu vou te responder subjetivamente, tá? Olha, pessoal, principalmente quem me conhece sabe que eu adoro videogame, adoro jogos de guerra, porque cada fase que você ultrapassa, Sim. Você vê uma parte da história. Né? Isso é muito bonito, acho que nos jogos é a melhor coisa. Mas tal faixa etária, X etária, tal, mas é por isso mesmo que já vem, né, no próprio joguinho, faixa etária tal. Se você olhar lá embaixo, tem. Olha, é recomendado, não é, etc, né? Por exemplo, eu adoro jogos da Segunda Guerra Mundial. Adoro. Eu adoro PlayStation, tá, pessoal? É bom, aí Darlene, eu até falo, retratar uma história é muito importante. É a nossa história, sim. Foi o que você não viveu. Exatamente. E nós somos reflexos hoje de uma situação que aconteceu lá atrás. Exatamente. Sabe, eu sou praticamente... neto de imigrantes que vieram para cá. E até uns anos atrás, era proibido de se falar isso porque foram fugidos de uma guerra para virem para cá. Sim. Então, nós tivemos, ao longo do tempo, esse cuidado de conversar a respeito disso, porque era sinônimo de muita tristeza. Era sinônimo de você ter que começar na metade da vida. Isso é muito difícil. Sim. Então, isso que você fala retrata uma história. Exatamente. E outra coisa, veja bem, você tem uma realidade. Tá? Nós aqui estamos vivendo uma realidade, Sim. Não é um jogo. Correto? Agora, você transportar o jogo para a realidade é complicado, hein? É complicado. Né? Então, quer dizer, eu vou jogar um game lá de tiro e vou sair atirando nas pessoas e vou dizer, olha, foi o game, né? Olha, foi o filme. Olha, pera lá, e eu? Em que momento eu estava com aquela arma na mão? Né? Então, pera lá, o que está acontecendo aí nesse paralelo? Né? Onde começa a realidade, onde termina? É muito interessante isso, não é?